Seja bem-vindo ao nosso bate-papo Energia e Matéria. Hoje eu vou falar sobre casamento energético. Como prestar atenção nesse campo de informação e o porquê há esses casamentos energéticos, que independe do casamento contratual que você está experienciando aqui nessa realidade. Esse casamento energético é uma informação que recebe um fluxo de emoções, de eus do passado e que está dentro dessa linha atemporal, repercutindo no momento presente. Os casamentos energéticos, eles precisam ser desfeitos, senão o eu do momento, ele fica vinculado nesse contrato que não há casamento na 3D, que não é uma relação na 3D, mas ele está em nível de energia. É onde nós temos diversas disfunções dentro dos emaranhados das relações interpessoais, por exemplo, um pai com uma filha ou um filho com uma mãe. E por mais que nesse momento estejam no papel de pai e filha, e mãe e filho, ou mãe e filha, ou pai e filho, mas ainda assim tem uma disfuncionalidade dentro daquela relação, porque há uma posse, há um domínio do pai querer dominar a vida daquele filho de qualquer jeito, ainda que o filho esteja adulto, o pai quer ter o controle da vida do outro. E tem casos que o filho ou a filha quer ter um controle da vida do pai. Isso é um casamento energético porque estão os dois sem saber que algum eu do passado teve uma relação forte como parceiro, ou até mesmo de brigas dentro de uma relação kármica e está repercutindo essa nova reação aqui dentro do mesmo circuito neural que foi criado lá por um eu que independe desse ego do momento, mas o ego do momento está nesse fluxo de energia. Os casamentos energéticos, eles precisam ser desfeitos, precisam receber um novo quantum de energia, de informação, para que aquelas informações energéticas sejam dissipadas, para que os contratos sejam desfeitos, e aí sim, através dessa observação do eu do momento, você olha para essa disfunção contratual do passado e dá um comando de você se libertar, de você ressignificar. E muitas vezes nós não temos consciência desses casamentos energéticos, ficamos refém uma vida inteira nessa relação complicada, principalmente com pai e filho ou mãe e filho. Os casamentos energéticos, eles podem estar em diversos personagens que você já colecionou em outras vidas. Você precisa só perceber como que é a sua relação com essa pessoa. Você tem posse sobre um amigo? Você quer que aquele amigo te ligue, quer ser bajulado, quer ser paparicado? Se o amigo não te liga, você se sente vítima, se sente triste, se sente que só você que está procurando o outro. É um casamento energético. É um nível de carência que está nesse ego do momento de um eu do passado que fez troca com aquela pessoa. E tem muitos casos também de amizades que as pessoas têm uma posse sobre os amigos. Que se o amigo não fala com ela, ou se o amigo não atendeu no telefonema, ou visualizou a mensagem do WhatsApp e não respondeu, muitas pessoas, e isso eu já escutei como uma roda de conversa, acha isso um absurdo. A mente até dá uma bugada, né? Não me respondeu, que absurdo, leu minha mensagem. E essa posse, esse controle que quer ter sobre o outro, é um casamento energético, que precisa ser observado com cautela para ser desconstruído. Outro exemplo, nas relações de irmão e irmã, quando um irmão ele não aceita muito o outro irmão,
quando ele rejeita, achando que o irmão é um filho predileto. Ali dentro dessa trama tem um casamento energético. Ou quando o irmão se sente rejeitado, ou a própria pessoa se sente rejeitada pelo irmão, se sente o ratinho feio, se sente o menosprezado. Há esses emaranhamentos que precisam ser desconstruídos, porque os personagens, eles são só uma ilusão de ótica, um sistema holográfico que nós vamos nomeando cada personagem nosso dentro dessa realidade do momento, desse ego que está tendo essa experiência. Mas essas informações são do passado. E se nós não observamos nesse momento, querendo olhar mais profundamente esse abstrato, essa energia, esse corpo emocional, esse corpo astral que está cheio de informações e passa despercebido. E até se o outro, você percebe que o outro te puxa, o outro te suga, o outro quer muito, o outro exige muito de você, o outro te cobra, o outro tem uma situação mal resolvida que está no campo e precisa ser dissipada por um dos dois, para que esse fluxo de energia passe a se retroalimentar de um mandar para o outro. Então, quando nós percebemos isso, quais os comandos precisam ser dados? Se o outro foi seco, se o outro não foi atencioso, se o outro foi rigoroso, eu vou espelhar a rigorosidade, a raiva, a indiferença? Não. Eu vou assumir essa responsabilidade, vou fazer uma correção desse corpo emocional, dessa energia que está densificada e vou fazer uma técnica de imaginação ativa, visualizando eu conversando com essa pessoa no corpo astral dela, trazendo ela para a tela mental, falando que não precisa desse controle, usando simbologias, arquétipos, inserindo a chama trina no coração dessa pessoa, fazendo sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Toda vez que essa pessoa surgir na sua tela mental ou no seu campo das emoções, no seu sistema que ressoa essas insatisfações e esses acorrentamentos psíquicos. Quando nós assumimos a responsabilidade dessa matéria e toda a energia que está impressa nessa matéria, nós começamos a dissipar os bolsões de energia. E a apometria quântica com as cartas-chaves faz você perceber melhor como que está esse campo. Como que eu posso gerar novos comandos para esses casamentos energéticos e assumir a responsabilidade de mudar esse elétron, esse quantum de energia que está sendo repetitivo dentro de um sistema de uma experiência humana e que precisa ser corrigido, precisa ser purificado. E a purificação é quando você olha melhor para os seus personagens e se questiona: eu sinto isso por essa pessoa, essa posse? Eu sinto uma carência, eu sinto uma necessidade, eu sinto desejo sexual por essa pessoa e não sei porquê. Eu sinto indignação em relação ao que essa pessoa fala. Diversas formas de estar num casamento energético. É preciso assumir a responsabilidade para fazer a correção. Não é preciso saber em que momento foi, em que época foi. Seu passado, se aparecer e as sincronicidades revelarem o eu do passado para você, ótimo, beleza. Mas não é preciso mais se apropriar de algo disfuncional. É preciso fazer uma correção daquela energia condensada e que comanda a sua relação nessa matéria. Excelentes reflexões, um beijo grande.